Olá, meu nome é Maria Clara, eu sou professora de semiologia e hoje a nossa aula será sobre o interrogatório sintomatológico cardiovascular. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar a parte cardíaca do interrogatório. Os objetivos são compreender os principais sinais e sintomas na semiologia cardiovascular, diferenciar as principais etiologias de dor torácica, caracterizar essas dores de origem cardíaca, diferenciar a dispneia de origem cardíaca e não cardíaca, classificar funcionalmente o paciente cardiopata, diferenciar a cianose central de periférica e relacionar os hábitos de vida dos pacientes aos fatores de risco cardiovascular e ao risco coronariano. A primeira avaliação é sempre a anamnese, por isso ela é tão importante e deve ser muito bem feita. Ela contempla a identificação, a queixa principal, a história da doença atual, os antecedentes pessoais, fisiológicos, familiares e os antecedentes sociais. Inicialmente, a identificação, ela deve contemplar a idade do paciente, já iniciando uma avaliação quanto às possíveis patologias. Crianças e jovens podem ter acometimentos congênitos ou alguns episódios de alguma doença inflamatória inicial. Pacientes adultos e adultos jovens podem desenvolver doenças como hipertensão, doença de Chagas, dependendo da exposição, e os pacientes maiores de 50 anos são mais predispostos à doença arterial coronariana. As mulheres jovens, elas podem desenvolver acometimentos como prolapso e estenose de válvula mitral, muitas vezes associada à doença reumática, febre reumática, e homens até os 45 anos têm um fator de risco para aterosclerose, e depois dos 45 acaba ficando igual entre os sexos. Em relação à cor da pele, os pacientes negros podem ser mais predispostos à anemia falciforme, a hipertensão pode ser mais prevalente em adultos jovens negros e a evolução nesses casos é mais grave. A profissão, é importante associar que exercícios físicos mais intensos podem ter relação com quadros de insuficiência cardíaca e o estresse emocional também com pacientes hipertensos e com doença arterial coronariana. A naturalidade e o local de residência também são muito importantes, pensando em doenças endêmicas, por exemplo, como Chagas, que sabidamente acomete o coração. Nos antecedentes pessoais, infecções estreptocócicas e lesões orovalvares decorrentes de febre reumática, avaliar a alimentação, se lipídios e alguma associação com a aterosclerose, com síndrome metabólica, com uma lesão renal, hipertensão arterial, o estresse, manifestações cardiovasculares de ansiedade e depressão. Na história familiar, a hipertensão arterial primária, cardiopatia isquêmica e algumas mutações genéticas com agregação familiar, bem como os hábitos de vida, tabagismo, é importante calcular a carga tabágica, o alcoolismo, dizer com qual frequência, qual a dose de bebida alcoólica ingerida, e se o paciente é sedentário, ou se realiza alguma atividade física, qual tipo, com qual frequência, por quanto tempo. Em relação às outras condições socioeconômicas ou culturais, é importante salientar que algumas doenças, por exemplo, a febre reumática, pode estar associada com pacientes com baixo nível socioeconômico, uma vez que eles estão mais propensos a não realizar o tratamento adequado de, por exemplo, infecções orofaríngeas de repetição, além de condições habitacionais e a doença de Chagas, né? Como sabemos, a exposição ao barbeiro está muito relacionada a casos que não são de alvenaria. Em relação aos sinais e sintomas, no interrogatório cardiovascular, existem alguns sinais e sintomas descritos pelos pacientes que devem ser muito bem caracterizados na anamnese. Então, a dor cardíaca, a presença de palpitações, dispneia, tontura, síncope, cianose e edema. Nós vamos passar por cada uma delas para que a gente possa realizar melhor essa anamnese do nosso paciente. Mas antes de começar, é importante a gente ter essa visão de que a dor torácica ela é muito ampla. Ela pode ser de origem cardíaca, como pode ser de origem não cardíaca também. No caso, as dores de origem cardíaca, elas podem ser isquêmicas ou não isquêmicas. Isquêmicas, nós vamos caracterizá-las como angina estável, instável ou um infarto agudo do miocárdio. E não isquêmica, ela pode ter origem no pericárdio, como uma pericardite, origem na aorta, como
na dissecção ou origem até valvar, né? Algumas patologias valvares também cursam com dor torácica. Por outro lado, acometimentos gastroesofagianos, como refluxo, até um espasmo esofagiano, pode contribuir para uma queixa de uma dor torácica, assim como uma úlcera péptica. E quando essa dor também não é de origem gastroesofágica, outras causas também podem estar envolvidas, como pneumotórax, que também cursa com dor, casos de embolia pulmonar, alguma causa musculoesquelética, como costocondrite, é bem frequente, causa bastante confusão, e dores psicoemocionais, muitas vezes associado com a ansiedade. Falando especificamente da dor torácica, ela pode ser de origem cardíaca ou não, mas nem toda precordialgia é de origem cardíaca. Por isso, nós temos que ter uma curiosidade e um conhecimento para buscar essa informação com o paciente. É uma informação que nós temos que extraí-la do paciente durante a anamnese, sendo bastante cuidadoso com as perguntas e valorizando a informação que o paciente nos traz. As dores de origem torácicas, elas podem ser derivadas, né, de algum cometimento de parede, por exemplo, alguns processos inflamatórios da parede torácica, alguma lesão traumática, se houve alguma contratura, uma distensão muscular, acometimento ósseo, lembrar que existe o gradil costal, pode ter acometimento do osso, isso causar dor. Neuralgia herpética, é sempre importante, a gente sabe que o herpes zoster, ele pode cursar com dor de origem neuropática, sem lesão cutânea, então esse paciente tem que ser avaliado para ver se a dor segue algum dermato ou não. As dores podem também ter origem pulmonar, traqueobronquites, neoplasia de pulmão, pneumonias, alguma embolia pulmonar, né, tromboembolismo pode cursar com dor, pneumotórax, dor pleurítica e trauma torácico. Vale lembrar que a dor pleurítica ela tem uma característica de ser uma dor que piora a inspiração, isso ajuda muitas vezes a diferenciar. A dor de origem cardíaca, como nós vimos, existem várias causas, nós vamos passar por elas. Dores torácicas associadas às alterações dos vasos. A dissecção da aorta é a principal etiologia associada, então tem que ser avaliada, tem que ser bem investigada, até porque o tratamento é diferente, por exemplo, de um caso de um infarto. O esôfago também pode cursar com dor torácica. Nesse caso, espasmo esofagiano, esofagite, pacientes com pirose intensa também podem confundir um pouco a etiologia da dor e neoplasia de esôfago. O mediastino também é um espaço que pode ter infecção associada, cursar com dor nas mediastinites, alguns órgãos abdominais, como por exemplo, úlcera, neoplasias, a própria cólica biliar, se existe uma hepatomegalia congestiva, uma pancreatite, que são acometimentos do andar superior do abdômen que podem cursar com uma dor irradiada para o tórax. Além de causas psicogênicas, como ansiedade, síndrome do pânico, muitas vezes os pacientes referem uma dor torácica. E como a gente vai diferenciar a dor diante de tantas opções, né, de causas de dor? É basicamente a anamnese. Então, durante a caracterização da história da doença atual, se o paciente tem uma queixa de dor, ela deve ser caracterizada com a localização, a qualidade ou o caráter da dor, se ela é em aperto, empontada ou queimação, a intensidade, então tentar extrair do paciente se essa dor é leve, moderada ou muito intensa, de 0 a 10, qual a nota que o paciente atribui para a intensidade da dor, a duração da dor, então, há quanto tempo se iniciou e como que ela evoluiu. Muitas vezes o paciente já tem uma dor crônica previamente, com um início mais tardio, mas que evolui com uma mudança do padrão, da intensidade ou da frequência. Então, essa caracterização da evolução da dor também é muito importante. Se existe alguma irradiação,
Quais são os fatores desencadeantes ou agravantes da dor, bem como os fatores atenuantes. E os fatores atenuantes podem ser medicamentos, podem ser posições antálgicas ou alguma postura que o paciente assume, como repouso ou algum decúbito, e quais são os sintomas associados. Muitas vezes o paciente não traz isso tão claro, quais foram os outros sintomas que surgiram junto com a dor. E nos cabe perguntar sobre alguns sintomas que são mais correlacionados com o tipo de dor que o paciente nos traz. No caso de uma dor de origem cardíaca, que nós estamos pensando numa isquemia do miocárdio, a localização é tipicamente retroesternal, mas não necessariamente. A gente lembra que pacientes idosos, mulheres e diabéticos podem ter dores correlacionadas de origem isquêmica, porém não restritamente retroesternal. Usualmente essas dores são irradiadas para a região mandibular, para membros superiores ou para o epigástrio. A dor assume uma característica compressiva, em aperto, em peso ou em queimação. O sinal de Levine é, na verdade, uma postura que o paciente assume com os punhos cerrados contra o tórax, dizendo que essa dor é opressiva em aperto. A duração é importante para que a gente caracterize melhor uma angina estável, de uma angina instável, um infarto. A angina estável, geralmente, ela é menor do que os 20 minutos, enquanto que a angina instável é uma dor que dura mais ou menos uns 20 minutos, o infarto demora mais de 20 minutos. A intensidade, é importante que a gente avalie se ela é leve, moderada ou intensa, lembrar de graduar, como eu falei, de 0 a 10. Os fatores desencadeantes ou agravantes, angina associada a esforço físico, a emoções, ao frio, uma taquicardia, ou então uma refeição mais copiosa, estão realmente associados como fatores agravantes da dor. Alguns fatores atenuantes, como o repouso e o uso de nitratos, também estão associados com a dor da isquemia miocárdica. E alguns outros sintomas, como náuseas, vômitos, uma sudorese fria, intensa, associada à dor, também contribuem para essa suspeita de uma dor da isquemia miocárdica. A dor pericárdica, ela já é uma dor mais contínua, não tem relação direta com o exercício, não melhora com o repouso. Ela tem uma piora durante a respiração do púlpito dorsal e o paciente pode assumir uma posição antálgica, que é a posição genopeitoral, onde parece uma umetana, em que o paciente permanece com os joelhos fletidos e o tórax inclinado para frente, considerando um alívio da dor. A dor de origem aórtica, que a principal associação com a dissecção da aorta, é uma dor muito intensa, de início súbito, e com a característica de ser lancinante pela intensidade da dor tão pronunciada. A dor psicogênica, ela tem uma piora associada com algum estresse emocional, pode possuir alguns outros sintomas mais subjetivos, como as parestesias, dispneia, alivia com ansiolíticos, alguns analgésicos simples, ou até placebos. Outro sintoma importante são as palpitações, que na verdade elas são percepções que os pacientes sentem acerca dos batimentos cardíacos. Muitas vezes o paciente refere-se como uma batedeira no peito ou um coração que sai do ritmo, mas nem sempre é uma arritmia. Sabemos que durante o esforço, palpitações podem acontecer, elas desaparecem com repouso, mas elas podem traduzir sim arritmias. Nesses casos, a avaliação eletrocardiográfica vai mostrar aí alterações do ritmo, mas além disso,
Episódios de estresse emocional também podem causar essa palpitação, que se resolvem com a melhora do quadro, com ansiolíticos. Elas podem ter essas causas, então, como já disse, em relação à alteração do ritmo cardíaco. Sabemos que pacientes com insuficiência cardíaca ou miocardiopatias também podem ter alteração estrutural cardíaca, que consequentemente leva à alteração rítmica também. E além disso, pacientes hipertensos, com hipertireoidismo, anemia, esforço físico, medicamentos, café, o tabagismo, o uso de algumas drogas também pode incitar um ritmo cardíaco com alguma palpitação, com algum descompasso que seja transitório associado a essa origem não cardíaca. A dispneia é outro sintoma que, na verdade, é uma sensação consciente e desagradável do ato de respirar. Ela pode ser subjetiva ou objetiva. A dispneia, ela é relatada pelo paciente, então é um sintoma subjetivo, é a sensação de que não está bom, de que tem alguma dificuldade, que o paciente precisa interromper alguma atividade para respirar melhor, ou sente como se o ar estivesse faltando. Por outro lado, objetivamente, no nosso exame físico, e aí sim, não na anamnese, nós vamos buscar por alguns sinais, como a taquipneia ou então a presença de um esforço respiratório. No paciente com alguma doença cardiovascular, a dispneia, ela pode ter uma origem na doença cardíaca e indicar uma congestão pulmonar. No caso, ela, além dessa associação cardiovascular, a dispneia ela também pode estar associada com obstrução de veia superior, alguma deformidade no tórax, alguma lesão traumática, asma, bronquite, enfisema, alguma pneumonia, alguma neoplasia, tromboembolismo pulmonar, derrame pleural por limitação também do volume pulmonar, assim como atelectasias, pneumotórax. Pacientes com estenose mitral também cursam com congestão pulmonar e podem manifestar dispneia, pacientes com anemia, obesidade ou ansiedade. Então, pensando na dispneia em si, as causas são várias, mas no paciente com doença cardiovascular, a gente tem que sempre pensar numa possível congestão pulmonar. E aí, nesse caso, a dispneia ela pode ser classificada de acordo com essa tabela de 1 a 4, que é uma classificação da New York Heart Association, em que o grau 1 é o paciente sem sintomas durante as atividades cotidianas. 2 são sintomas leves durante as atividades. 3 são sintomas desencadeados em atividades de menor esforço, ou então aos pequenos esforços. E 4 são sintomas aos mínimos esforços e sintomas em repouso. Essa é a classificação que usamos para a dispneia nos pacientes com acometimento cardiovascular, que até para poder caracterizar melhor e uniformizar a avaliação desses pacientes. Então, a classificação tem que ser essa, de 1 a 4, a gente vai dizer qual tipo de dispneia o paciente possui. Além da dispneia aos esforços, nós vamos caracterizar outros tipos. Então, a dispneia de decúbito é aquele paciente que tem falta de ar quando deita, precisa usar travesseiros, tem que assumir uma posição semi-sentada, ele prefere ficar sentado. É uma dispneia diferente da dispneia paroxística noturna e da ortopneia. A ortopneia é o paciente que ele não consegue nem deitar. A dispneia o impede de assumir essa posição por ser muito intensa. E a dispneia paroxística noturna é um paciente que inicia o sono, mas ele acorda durante a noite com sensação de sufocamento, com essa falta de ar, pode ter tosse, sibilo, sudorese associado, mas que ele, para ter o alívio, ele precisa sentar, assumir essa posição de sentado e demora em torno de 15 a 30 minutos para que ele possa restabelecer a respiração de forma mais confortável, caracterizando assim uma dispneia paroxística noturna. Pacientes também podem desenvolver o que é chamado de asma cardíaca, que é a presença de broncoespasmos durante essa crise de dispneia, com tosse e sibilo, e está associado realmente a uma congestão pulmonar. E o paciente não tem a asma por
né, de origem realmente só pulmonar. Na verdade, é o broncoespasmo pela congestão. E o edema agudo de pulmão seria o extremo dessa condição, em que o paciente assume uma condição muito grave, como a dispneia, tosse, pode ter essa expectoração espumosa, sibilo, estertor bolhoso, que nesse caso é o paciente que já assumiu um quadro de congestão grave, com uma dispneia intensa, em repouso, com necessidade de atuação de uma abordagem de urgência. A tontura e a síncope são outros sintomas bastante frequentes no paciente com uma queixa cardíaca. A síncope é a perda súbita e transitória da consciência e do tônus muscular, enquanto que a lipotímia ou até síncope, na verdade, é um quadro incompleto. O paciente não perde totalmente a consciência, mas existe uma alteração associada à diminuição do fluxo cerebral. Então, os pacientes podem cursar com escurecimento visual, quadro de hipotensão, mas não completar esse quadro com a perda da consciência. E aí as causas podem ser cardíacas, nesse caso, o acometimento cardíaco cursa com uma diminuição do fluxo cerebral, e aí isso pode ser causado por arritmias, uma diminuição do débito cardíaco por conta de uma constrição, por exemplo, paciente com tamponamento cardíaco, pacientes com uma regulação vasomotora normal ou uma diminuição do retorno venoso ou uma hipovolemia aguda. É muito comum que mulheres jovens, por exemplo, longilíneas, que cursam com uma síncope vasovagal, que na verdade é essa resposta vasomotora normal e é uma origem bastante frequente, benigna inclusive. Mas sabemos que a síncope também pode assumir outras causas, então, metabólicas, neurogênicas, alguma obstrução extracardíaca ou fluxo sanguíneo, como algum acometimento de carótidos ou até psicogênica. A queixa de tontura, ela também está associada a um baixo débito cardíaco e cerebral. E aí, nesse caso, o paciente tem essa sensação de tontura, mas que muitas vezes é necessário esclarecer melhor se é o escurecimento visual, caracteriza melhor o baixo débito, ou se existem alguns outros sinais de origem vestibular ou cerebelar. Nesses casos, o paciente tem outros sintomas e alterações do exame físico neurológico, que pode levantar uma suspeita de alguma vertigem mesmo, ou periférica ou central. A cianose é outra alteração que pode ser questionado e também pode ser avaliado no exame físico, que caracteriza uma coloração azulada da pele e das mucosas em razão de uma redução da hemoglobina local. Pode ser mais generalizada ou localizada, central ou periférica. Na cianose central, ela ocorre em pacientes com algum tipo de shunt, alguma comunicação de câmara, ou algum shunt pulmonar, o paciente realmente com hipoxemia, que leva a essa cianose central, que nós vamos ver em mucosas, nos lábios, enquanto cianose periférica pode ser vista em pacientes com vasoconstrição importante, algum acometimento distal, mas que não caracteriza uma cianose por hipoxemia central, ou shunt, como eu havia dito. O edema é caracterizado como um acúmulo de líquido intersticial proveniente do plasma, de uma redução da pressão oncótica, principalmente. E ele pode ser localizado também, principalmente associado com gravidade, então em membros inferiores, ou generalizado nos casos, por exemplo, de síndrome nefrótica, o paciente perde muito uma pressão oncótica e acaba tendo um edema generalizado. Do ponto de vista vascular, nós vamos ter agora essa segunda parte da aula. E aí os objetivos vão ser identificar uma claudicação, diferenciar uma trombose profunda de uma oclusão arterial e conhecer o fenômeno de Renault. Pensando na parte vascular,
na anamnese, o sexo é importante. Existem condições como a trombogênite obliterante, que ela é mais frequente em homens, associada também ao tabagismo. Há outras doenças como a arterite Takayasu, é uma vasculite de grandes vasos que acomete um pouco mais as mulheres, pacientes mais jovens. Nesse caso, a aterosclerose ela é mais tardia, então pacientes com mais de 40, 50 anos podem ter acometimento de oclusão arterial por aterosclerose, enquanto que pacientes jovens, como eu já disse, nós vamos pensar em outras causas e não aterosclerose que possam vão cursar com oclusão arterial, enquanto pacientes mais idosos, outra condição inflamatória é a arterite temporal, com o nome mais atualizado de arterite células gigantes, que também é uma vasculite de grandes vasos, que acomete mais a população idosa. A trombogênite obliterante também tem associação com paciente de origem oriental, enquanto que a anemia falciforme também pode cursar com úlceras de membros inferiores em pacientes negros. Antecedentes pessoais são importantes também. Então, se o paciente tem alguma tuberculose, se existe alguma cardiopatia associada, colagenose, que são as doenças reumáticas, né, autoimunes associadas com distúrbios do colágeno, febre reumática, diabetes ou hipertensão arterial. Como também já havia dito, o tabagismo está associado com algumas doenças, principalmente trombongeite, e cursa com vasospasmo, aumentando a adesividade plaquetária, contribuindo para as lesões vasculares. Nós vamos buscar, então, na avaliação arterial, a presença de dor, alteração de cor, temperatura e trofismo da pele. Em relação à dor, a dor pode ser em aperto, com câimbras, com queimação, fadiga em alguns casos, com formigamento, cursar com a claudicação intermitente. Então, o paciente, durante o exercício, ele cursa com dor, ele precisa repousar, e ele muitas vezes assume uma posição antálgica, que é deixando o membro pendente, e tendo uma piora da dor, principalmente quando fica em ortostase, com esse edema postural. E aí é importante pensar que existem 3 tipos de claudicação. Então, na claudicação arterial, a dor ela vem após a deambulação de determinada distância e vai piorando progressivamente até que o paciente precisa interromper a atividade, por conta de isquemia mesmo muscular, já que tem uma oclusão arterial. O repouso alivia a dor e aí quando o paciente volta a deambular, os sintomas retornam. A claudicação neurológica, ela é diferente, pois a dor ela é progressiva depois que o paciente deambula certas distâncias, também piora progressivamente, mas o paciente precisa interromper a atividade, muitas vezes tem um alívio em posição sentada. E a claudicação venosa, a dor, ela também acontece durante deambulação de determinada distância, vai piorando progressivamente, mas em geral não obriga o paciente a interromper a caminhada. E o alívio vem com a elevação dos membros inferiores. Em relação à avaliação, a alteração da cor é muito importante. Sabemos que o fluxo sanguíneo e o grau de oxigenação acabam influenciando muito nessa avaliação. Então, palidez pode ser vista, palidez e cianose, né, no grau mais avançado. A eritrocianose acaba sendo a formação de circulação colateral com dilatação dos capilares arteriais e venosos, onde existe uma isquemia intensa, um estágio de pré-gangrena. O rubor e o fenômeno de Renault que nós vamos ver. O Renault, ele é um fenômeno de um vasoespasmo periférico, que é constituído, na verdade, de três colorações. Ele é visto nas extremidades, principalmente nos dedos das mãos e dos pés, e durante esses episódios, as cores de palidez, cianose e rubor que nós vamos ver. Na palidez,
O que ocorre é que esse vasoespasmo, ele gera uma redução do fluxo sanguíneo regional, deixando aí muitas vezes os dedos pálidos, como nessa primeira figura, o fluxo sanguíneo sendo interrompido. Com a manutenção desse vasoespasmo, os dedos começam a apresentar uma coloração mais arroxeada, por conta da cianose. Então, essa acaba extraindo mais oxigênio do que estava sendo irrigado, e aí, com o tempo, isso leva realmente a uma cianose mais intensa. Ao cessar o espasmo, ocorre uma vasodilatação reativa, o que determina uma cor mais avermelhada, que é esse eritema pelo retorno sanguíneo. Muitas vezes, o frio e também o estresse emocional pode estar associado ao fenômeno de Renault. O Renault ele pode ser primário, que é o mais frequente, ou então secundário a algumas doenças do tecido conjuntivo. E ele ocorre predominantemente em mulheres. Essa foto mostra um paciente com o fenômeno de Renault e uma úlcera digital, uma úlcera em polpa digital, que na verdade é uma situação mais crítica, em que o paciente tem o fenômeno de Renault por tantas vezes, que esse vasoespasmo é tão grave, com períodos muito prolongados de cianose, em que ocorre lesão isquêmica mesmo dessas polpas digitais, levando a essas lesões. Em relação ao fluxo sanguíneo, é importante avaliar se existe alguma obstrução, se ela é crônica ou aguda. Nós vamos avaliar isso basicamente pela temperatura da pele. E vamos avaliar também o nível de obstrução pelo tipo, se existe circulação lateral já pré-existente e até onde o nível de redução da temperatura está presente, como nessa foto à direita. Se existe alguma oclusão mais alta na altura das artérias femorais, a redução de temperatura vai ser mais extensa nos membros, até porque o suprimento sanguíneo dos membros inferiores vai estar afetado. Se ela é um pouco mais baixa, aí o terço médio da artéria femoral também, essa frialdade vai ser um pouco menor, e assim, se for descendo, se for uma alteração já na poplítea, daí para baixo vai ter alteração, se for um cometimento mais distal, da artéria tibial, seria mais periférico. O trofismo da pele também pode ser alterado. Então, pacientes com doença arterial cursam com atrofia da pele, diminuição de tecido subcutâneo, pode ter ausência de pelos, alterações unguiais, algumas calosidades, lesões ulceradas, difícil cicatrização, edema, algumas fusões hemorrágicas, bolhas ou até gangrena, que seria o quadro mais extremo. As úlceras arteriais, elas são muito dolorosas, existe uma piora noturna em que o membro, por estar em ortostase, tem uma menor irrigação, os tamanhos são variáveis, existe uma preferência na região mais periférica dos pés, nas polpas digitais, como nós vimos, regiões periungueais, calcanhares e maleolares. Elas são espontâneas ou podem estar associadas a traumas que favorecem a lesão e o fato de existir alguma doença arterial compromete a cicatrização. Podem estar associados a fatores compressivos, longa permanência em leito, enfaixamento e imobilização do membro. Pode haver um fundo necrótico dessas úlceras e existe uma associação com pacientes diabéticos e rancêmicos, em que a localização ocorre mais nas polpas, nas áreas de pressão plantares, com contornos nítidos, bordas são mais circulares, hiperqueratósicas, indolores, também podem ter secreção turbulenta, que é o mal perfurante plantar. Essas são as fotos do mal perfurante, nós vemos que está mais presente nas regiões de maior pressão, na região plantar.
Outra alteração, peço desculpas pela desconfiguração do slide, em relação à gangrena, que é um caso extremo, em que existe já morte tecidual pela isquemia intensa. Ela pode ser aguda ou mais crônica, e também pode estar associada com traumatismos, ou compressão, infecção, alguma micose interdigital, que são os intertrigos, ou algumas outras doenças de oclusão arterial periférica. E aí existem dois tipos, que é a gangrena úmida e a seca, em que a úmida os limites são mais impressivos, ela é mais dolorosa, existem sinais flogísticos, existe uma consistência mais fibroelástica, palpação, e pode estar associada com diabetes, uma trombogênite obliterante, trombose venosa, em algumas infecções também de pele subcutânea. A gangrena seca, ela é bem delimitada. Ela pode ser dolorosa, mas ela pode evoluir com um período de mumificação e se tornar sem dolor. A consistência já é mais endurecida, a pele já está mais aderida aos pontos profundos e ela pode estar associada à aterosclerose também, com obstrução periférica, e também uma evolução mais tardia das oclusões arteriais agudas. Então, a gangrena úmida, ela pode evoluir para uma gangrena seca. Aqui a gente tem um caso de uma gangrena ainda úmida, que é a esquerda, do lado direito uma gangrena seca, em que já existe uma delimitação do que é a pele com gangrena e que é uma pele ainda numa zona de penumbra, mas ainda saudável. Na parte venosa, a gente vai sempre atentar para a dor, as alterações trópicas também, como hiperpigmentação, eczema, dermatoliposclerose, a presença de úlceras, hemorragias, hiperhidrose e celulite. A dor, do ponto de vista de alteração venosa, ela é traduzida como um peso nos membros inferiores, queimação, ardência. O paciente pode referir cansaço, câimbras, formigamento, e muitas vezes existem dilatações das paredes venosas. Isso, pode ser visto no exame físico. Lembrar que em caso de trombose venosa profunda, o paciente cursa com uma dor de um ritmo mais súbito, com edema, empastamento e também cianose. E existe uma tendência piora com o paciente em ortostase, ou sentado também por um longo período por conta da gravidade. Ela é pior ao final do dia, após um período mais prolongado de ortostase. Na insuficiência venosa mais grave, a dor pode ocorrer também pela manhã, então não é exclusivo que esteja sempre vespertino, mas é um grau mais avançado de insuficiência venosa. E as manifestações também podem melhorar ou desaparecer, ao fazer uma atividade física, como a caminhada. Algumas alterações tróficas podem ser vistas, como edema, celulite, uma hiperpigmentação, eczemas, úlceras ou a lipodermatosclerose. No edema, a gente tem que relembrar que o sistema venoso, ele depende, na verdade, da contração muscular para que possa ocorrer esse retorno. Então, as válvulas devem ser competentes e o fluxo deve ser contra a gravidade. Então, o aumento da pressão no interior desses vasos, com a incompetência valvar, e muitas vezes a parede venosa debilitada e menos firme, pode cursar com essa saída de líquido para o espaço intersticial. Geralmente um acometimento assimétrico, também é mais vespertino, desaparece com repouso, elevação de membros, e esse edema é mais perimaleolar e pode estar presente numa síndrome pós-trombótica. Pacientes que tiveram trombose venosa profunda podem cursar com esse edema mais persistente pós essa trombose. A celulite, na verdade, é uma inflamação que leva a uma coloração, a uma hiperemia,
com calor e dor, pode ser subaguda ou crônica, e está associada com essa inflamação do subcutâneo. Pode ser infecciosa e, nesse caso, existe tratamento com antibiótico. Outra alteração bem comum é a dermatite ocre, que é uma hiperpigmentação com coloração acastanhada da pele, que ela pode ser esparsa ou com fluir, dependendo do grau de insuficiência venosa, e é mais situada no terço inferior dos membros. Ocorre pelo depósito de hemosiderina mesmo nas camadas basais da derme, devido às hemácias que migraram do intravascular para o interstício e foram fagocitadas, causando essa hiperpigmentação, como na foto aqui ao lado. A eczema ou a dermatite de Stase também pode cursar de forma aguda ou crônica e pode ser acompanhada de um prurido, que é mais intenso no período vespertino e noturno, pela liberação de histamina secundária a essa insuficiência venosa. E aqui na figura a gente pode ver que essa descamação com essas lesões, principalmente associadas a outras alterações tróficas, como a dermatite ocre, também pode estar associada com a dermatite de Stase. A hipodermatosclerose, ela acontece por episódios repetidos de celulite ou ulcerações que cicatrizaram, e ela consiste nessa atrofia, esclerose da pele, do subcutâneo, com a diminuição da espessura da perna. Nessa figura aqui ao lado, nós vemos que nessa região existe uma hiperpigmentação e claramente existe uma atrofia desse tecido quando comparado a esse outro tecido que não tem hiperpigmentação e está um pouco mais infiltrado. Muitas vezes, como essas úlceras são perimaleolares, os pacientes têm acometimento tibiotársica por conta de uma esclerose próxima aqui a essa região do tornozelo. Os pacientes também podem cursar com hematomas e por conta de hemorragias. Hiperidrose também é algo que pode ser notado no exame físico. E, para finalizar, é importante que a gente separe, né, o acometimento venoso do arterial. Lembrar que o acometimento venoso, o paciente tem uma dor, tem sensibilidade alterada e um edema. Muitas vezes a veia varicosa ela pode ser palpável, representando esse vaso já trombosado. Pode ocorrer uma descoloração azulada, com distensão venosa, proeminência de veias superficiais e cianose de membros também. A arterial ela é uma dor aguda, o paciente não vai ter pulso no exame físico, existe uma palidez importante, ou esmoteamento, que é uma alteração da pele, né, da coloração da pele, mas que ela é desigual. O membro geralmente vai estar mais frio, pode ocorrer parestesia ou até uma paralisia associada. Possivelmente, o paciente pode apresentar alguma ulceração ou gangrena pela oclusão. Os pacientes podem ter glipedo reticulares, alguns nódulos dolorosos ou presença de púrpuras, e algumas manifestações também podem estar associadas. Então, se for, né, um acometimento arterial cerebral, vai ter alteração no exame neurológico. Se for cardíaco, né, alguma oclusão de coronária, o paciente vai ter alguma alteração na anamnese, no exame físico associado com angina ou infarto. Se for uma obstrução intestinal, o paciente pode cursar com uma
com sintomatologia associada a uma colite isquêmica, uma dor também aguda, uma angina mesentérica associada. Então, estudem. Essa aula dessa semana é importante para que a gente possa conhecer novos padrões, mas lembrar que a anamnese e o exame físico são essenciais para que nós possamos chegar ao diagnóstico do nosso paciente.